Uma rede mundial de informações que significou uma revolução nas comunicações do século XIX chegou ao fim em 1999. A partir de meia-noite de 31 de janeiro de 1999, a navegação marítima não vai usar mais a instrumentação que durante anos foi usado em casos de emergência, a telegrafia que usava o código Morse e o tão conhecido sinal SOS. No dia 1 de fevereiro de 1999, o Sistema Marítimo Global de Segurança em Situações de Perigo, usando satélite e outras modernas técnicas de comunicação, substituiu um sistema que desde o início do século salvara inúmeros navios e milhares de vidas. Está escrito. Convosco, Henry Feyerabend, apresentando Cristo vivo como a resposta às suas necessidades mais profundas. Hoje, Bill Santos apresenta o tema O Fim de uma Era. O novo Sistema Marítimo Global de Segurança em Situações de Perigo, conhecido pela sigla em inglês GMDSS, estivera sendo desenvolvido e gradualmente implementado desde 1979. À medida em que mais e mais navios adotavam o novo sistema, as estações de rádio das costas marítimas ao redor do mundo passaram a encerrar as atividades de telegrafia sem fio, em consequência da diminuição de demanda. Quando aproximavam-se a meia-noite do dia 31 de janeiro, muitas das estações que ainda usavam telegrafia enviaram suas derradeiras mensagens em código Morse, com recados emocionantes, como o exemplo a seguir de um grupo de estações dinamarquesas. Concluindo uma era de mais de 90 anos de serviços telegráficos na costa dinamarquesa, começamos em 1909. Esta é nossa última transmissão para sempre. O evento mais famoso em que se usou o código Morse no mar foi quando o Titanic bateu contra um iceberg e afundou na noite de 14 de abril de 1912. Os dois operadores de rádio, Jack Phillips e Harold Bride, ficaram ao lado do rádio até o último momento, enviando mensagens CQD em código Morse e pedindo que outros navios viessem resgatá-los. CQD era a sigla usada na época em caso de perigo marítimo, que em breve seria substituído por um novo sinal, ainda hoje muito conhecido, o SOS. Suas chamadas foram ouvidas a 93 quilômetros pelo navio Carpathia, que chegou ao local 1 hora e 20 minutos após o afundamento do Titanic e resgatou cerca de 700 sobreviventes. Mais de 1.500 pessoas morreram na tragédia, incluindo Jack Phillips. Bride sobreviveu e, embora não tivesse condições de caminhar ou ficar em pé, passou a maior parte do tempo, nos 4 dias seguintes, heroicamente ajudando o operador de rádio do Carpathia a enviar centenas de mensagens dos sobreviventes aos seus entes queridos. À meia-noite de 31 de janeiro de 1999, chegou ao fim a era de pontos e traços da telegrafia Morse. Quando algo chega ao fim, muitas vezes fica uma sensação que mistura sentimentos bons e amargos. Nós ficamos lembrando do passado com tristeza, mas ao mesmo tempo temos esperança de coisas boas que o futuro nos trará. Mais de 50 anos haviam se passado desde que Deus tirou Davi dos campos onde ele cuidava de ovelhas e o trouxeram ao palácio. Durante mais de 50 anos, a mão de Deus esteve com Davi, transformando-o no homem que Deus queria que ele fosse. Através de tempos difíceis e também de bons momentos, Deus trabalhou com Davi para ressaltar algumas de suas qualidades inatas: espiritualidade, humildade e integridade. Deus tomou essas qualidades em estado bruto no início do reinado de Davi, e agora o rei estava totalmente polido e moldado à glória de Deus.
Davi percebeu que o seu fim estava próximo. Então reuniu uma impressionante assembleia de líderes nacionais, incluindo Salomão, o eleito do rei, para deixar-lhes uma mensagem final. Estes eram os cavaleiros da tábua redonda de Davi. Eram príncipes, comandantes, homens poderosos, alguns dos quais o haviam servido desde o início. Quando o guerreiro se levantou lentamente, o salão encheu-se de um ar de respeito e amorosa admiração. No que ele estaria pensando nesse momento histórico? Grandes batalhas? Realizações do passado? Não. Davi estava pensando em adoração e na futura construção do templo. 1 Crônicas, capítulo 28, versículos 2 e 3. Pôs-se o rei Davi em pé e disse: Ouve-me, irmãos, e povo meu. Era meu propósito de coração edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus. Eu tinha feito o preparo para o edificar. Porém, Deus me disse: não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. Embora o Senhor tivesse impedido Davi de construir seu tão sonhado templo, Deus ainda assim o escolhera para ser rei eternamente sobre Israel. Uma referência ao concerto e à promessa de Deus e uma dinastia duradoura. Além disso, Deus escolheu o filho de Davi, Salomão, para construir o templo e herdar aquela bênção. Em vez de lamentar-se pelo que não poderia fazer, Davi está cheio de gratidão pelo que Deus lhe concedeu, um filho nobre, que vivera para cumprir o legado do pai. Todos os pais deveriam ser honrados desta forma. O conselho de Davi aos seus seguidores é o seguinte: 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 8. Agora, pois, perante todo Israel, a congregação do Senhor e perante o nosso Deus que me ouve, eu vos digo: guardai todos os mandamentos do Senhor, vosso Deus, e empenhai-vos por eles, para que possais esta boa terra e deixeis como herança a vossos filhos para sempre. Em seguida, Davi vira-se para o querido filho da graça, Salomão, que Deus lhe dera de seu casamento com Betseba. Num momento emocionante, os olhos do pai encontram-se aos olhos do filho, e ele oferece a Salomão algumas palavras finais de sabedoria. O que você diria a seu filho ou filha num momento como este? Como era de esperar, Davi aconselha o filho a ter um coração voltado para Deus. Davi aprendera por experiência própria o quão difícil é o caminho daquele que se separa de Deus. Ele sentiu a condenação do pecado e colheu os frutos da transgressão. Sua alma estava desejosa que os líderes de Israel fossem fiéis a Deus e que Salomão obedecesse às leis divinas, afastando de si os pecados que tinham enfraquecido a autoridade de seu pai, amargurado a vida do rei e desonrado a Deus. Davi sabia que seria preciso um coração humilde, uma confiança constante em Deus e uma atitude de vigiar sem cessar para suportar as tentações que certamente viriam sobre Salomão em seu exaltado posto. Sendo assim, seu primeiro conselho é que ele conheça a Deus. 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus do teu pai. Será que Salomão não conhecia a Deus? Será que nunca tinha ouvido o pai falar de Deus, dos milagres que haviam sustentado como pessoa, bem como toda a nação? O que estava Davi dizendo, aconselhando seu filho a conhecer a Deus? O que Davi estava dizendo ao filho era: ama a Deus. Você pode estar pensando: olha, eu não estou vendo a palavra amor aí.
Será que você não está dando a esta passagem uma interpretação que, na verdade, não existe? E só está certo. A palavra amor realmente não aparece aqui. Mas Davi, ainda assim, está dizendo ao seu filho para amar a Deus, porque ele usa a palavra conhecer. Em São João capítulo 10, verso 14, Jesus descreve a si mesmo como bom pastor e usa as seguintes palavras: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Aqui Jesus usa a mesma expressão para transmitir a ideia de que o bom pastor ama suas ovelhas. O que significa ele as conhece? Não é conhecer através de leitura de um livro ou ficar filosofando a respeito de algo. É conhecer no sentido de experiência. No Evangelho de São Mateus, capítulo 7, verso 23, diz o seguinte: Nunca vos conheci, apertai-vos de mim. Isso significa que ele não sabe quem são? Não. Quer dizer, nunca tive intimidade nem comunhão com você. Agostinho diz que quando Cristo diz, nunca vos conheci, é como se estivesse dizendo, vocês nunca me conheceram. Jesus aqui está descrevendo aqueles que nunca tiveram uma amorosa comunhão com Ele. Poderíamos voltar e reler o conselho de Davi ao seu filho da seguinte forma: Tu, meu filho Salomão, tenha uma amorosa comunhão com o Deus de teu pai. Em seguida, Davi incentiva seu filho a colocar em prática sua sabedoria, servindo ao Senhor. 1 Crônicas, capítulo 28, verso 9. E serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Deus sabe se estamos servindo por devoção ou por obrigação. Então Davi alerta Salomão: não tenha uma religião falsa por obrigação. Coloque as mãos e o coração no que estiver fazendo. O conselho de Davi vem de uma vida de exemplo. Salomão já cantou os salmos de seu pai, já ouviu suas ardentes orações. Através da observação de seu pai, ele sabe o que é devoção de todo o coração. Agora é hora de seguir os passos do pai. Finalmente, Davi exorta o filho a buscar o Senhor e ser sensível a Ele, ouvir sua voz. Se o buscares, Ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, Ele te rejeitará para sempre. O oposto de buscar a Deus é ignorá-lo, vivendo como se Ele não fosse importante, negligenciando a obediência às suas leis. Não ande sem destino, Davi está dizendo. Ajuste sua bússola de acordo com Deus e viva cada dia de forma a honrá-lo. Depois de dizer tudo isso, Davi passa a Salomão uma responsabilidade. 1 Crônicas 28, versículo 10. Agora, pois, atende a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificares casa para o santuário. Sê forte e faz a obra. Davi animadamente abre as plantas do templo. Os olhos dele brilham ao repassar com Salomão cada cômodo, desde os cenáculos até as câmaras interiores, onde a glória de Deus será revelada. Em seguida, com riqueza de detalhes, ele descreve cada detalhe do santuário para seu filho. O tamanho dos cômodos, o peso dos utensílios, até as divisões, os deveres dos sacerdotes.
Você pode ler sobre isso nos versos 11 a 18 de 1 Crônicas 28. Junto com estas informações, Davi está incutindo na alma do filho uma paixão pelas coisas de Deus. Ao entregar-lhe as plantas, Davi aponta para aquele que lhe deu a visão de tudo que ele agora passa a Salomão. 1 Crônicas 28, versículo 19. Tudo isto, disse Davi, me foi dado por escrito, por mandado do Senhor, a saber, todas as obras desta planta. Construir este magnífico projeto enquanto governava o país não seria fácil. Em alguns momentos, Salomão se sentiria acabrunhado pelo peso da responsabilidade. Então, as palavras finais de Davi ao filho são de encorajamento, reafirmando que Deus estará com ele, assim como os sacerdotes. 1 Crônicas 28, 20 e 21. Sê forte e corajoso e faze a obra. Não temas, nem te desanimes, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Eis os tornos dos sacerdotes e dos levitas para todo o serviço da casa de Deus. Também se acham contigo para toda obra voluntários com sabedoria de toda espécie para cada serviço, como também os príncipes e todo o povo estarão inteiramente às tuas ordens. Mas será que o povo vai apoiar este projeto tão caro? Principalmente quando tiverem que pagar pelo alto investimento que será feito no templo? Davi vira-se para a Assembleia e desafia os presentes a fazerem uma doação ao templo, seguindo o seu exemplo de ofertar suas próprias riquezas. 1 Crônicas 29, versos 3 e 5. E ainda porque amo a casa de meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa do meu Deus. Afora tudo quanto preparei para o santuário. Quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? O entusiasmo toma conta do recinto à medida em que pessoa após pessoa faz doações de ouro, prata e pedras preciosas ao templo. Ao juntar material e recursos para a casa de Deus, Davi sentira sua própria indignidade e agora fica cheio de alegria ao testemunhar a lealdade dos nobres do seu reino, que prontamente e de bom grado dedicam suas riquezas a Jeová e suas vidas ao seu serviço. Davi mal pode conter a alegria, então ergue sua voz aos céus numa das mais intensas orações da Bíblia. As primeiras palavras que saem de sua boca são de louvor a Deus como Supremo Rei e benfeitor de Israel. Veja bem, Deus é que colocou no povo a disposição de doar. Deus e não o homem deveria ser glorificado. Foi Ele quem deu ao povo as riquezas da terra, e seu Espírito os torna dispostos a trazer seus tesouros ao templo. Tudo aconteceu por obra divina. Se o seu amor não tivesse movido os corações do povo, os esforços do rei teriam sido em vão e o templo nunca teria sido construído. Tudo que recebemos de Deus ainda pertence a Ele. Tudo que Deus nos concedeu, entre as coisas valiosas e maravilhosas da terra, é colocado em nossas mãos para nos fazer declarar a profundidade de nosso amor por Ele e nossa apreciação pelos favores divinos. Quer sejam tesouros materiais ou intelectuais, devem ser oferecidos aos pés de Jesus como oferta voluntária. E o doador deve dizer, como Davi, em 1 Crônicas 29, 10 a 12. Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder e a grandeza, a
a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e tudo dar força. A escala de valores de Davi está perfeitamente equilibrada. Ele sabe que seu palácio, suas riquezas, seu trono, tudo que ele tem pertence a Deus, que por sua vez pode tirá-los dele qualquer momento. É difícil dizer quanto tempo mais Davi viveu. Quando o Espírito Santo nos mostra novamente a luz de Davi, vemos que está pálida. A luz do rei, que um dia foi como um fogo resplandecente, está oscilante e enfraquecida, como uma vela ao vento. E finalmente se apaga. 1 Crônicas 29, versículo 28. Morreu em ditosa velhice, cheio de dias, riquezas e glória. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. A morte de Davi marcou o fim de uma era. As crônicas do rei de Davi são preservadas para nós para sempre, para que possamos seguir o exemplo do homem cuja vida foi segundo o coração de Deus. Imagine que você esteja caminhando pela impotente Galeria dell'Accademia em Florença, Itália. Você entra numa sala magnífica, com um teto em forma de abóbada, e encontra a famosa estátua de Michelangelo, o Davi. Incrível semelhança da estátua com um ser humano real. Quanto mais você examina a estátua, mais a admira, e também ao artista que a criou. O mesmo pode ser dito do verdadeiro Davi. Ficamos encantados com a coragem de Davi nas guerras, a sua habilidade de inspirar a outros. Mas se paramos por aí, perdemos o mais importante de sua vida, que foi glorificar o seu Criador. Ele glorificou a Deus através de sua humildade, admissão do pecado, sua paixão pela adoração, dos preparativos para construir o templo, sua gratidão, os maravilhosos salmos que escreveu e sua constante devoção. Em tudo isso e mais, Davi expressou a obra do Mestre em sua vida. Se Davi pudesse falar a nós hoje, acho que suas palavras de sabedoria e despedida a nós provavelmente seriam as mesmas que ele disse a Salomão. Conheça a Deus, sirva a Deus, busque a Deus. Todo teu viver, em obras ou em palavras, os teus feitos sejam todos em nome do Senhor, em nome do Senhor. Todo teu viver, em obras ou em palavras, os teus feitos sejam todos em nome do Senhor, em nome do Senhor. Graças a Deus Pai por Jesus. E graças a Deus Pai por Jesus. E graças a Deus Pai por Jesus. A Deus Pai por Jesus. Todo teu viver, em obras ou em palavras, os teus feitos sejam todos em nome do Senhor, em nome do Senhor.
Música suave e sons da natureza são duas coisas que combinam muito bem e ajudam-nos a estar mais próximos de Deus. O CD Momentos de Meditação que estamos oferecendo hoje contém hinos tocados por instrumentos com um acompanhamento especial de pássaros cantando. É uma obra maravilhosa preparada para ajudar-nos a chegarmos mais perto de Deus. Para receber o seu CD gratuitamente, é só contactar o programa Está Escrito. Para você solicitar a sua oferta de hoje, basta chamar o nosso número de telefone 416-259-8608. Chame agora mesmo 416-259-8608. Lembre que a oferta é gratuita. A operadora necessita de seu nome, endereço, número de telefone, juntamente com o nome da oferta que você deseja. Se você preferir, poderá também escrever para Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Você receberá em sua casa gratuitamente a oferta solicitada, sem qualquer compromisso com o programa Está Escrito. Agradecemos as suas cartas, os pedidos de oração que nos enviam e também o seu apoio financeiro. Escreva para Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Chegamos a mais um final de outro programa. Vamos marcar encontro para a próxima semana, no mesmo horário. E até lá, lembre-se, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.